Fala, turma! Bom, qual vai ser o assunto de hoje? Um assunto polêmico. Instrutor e celular, tá? Questão do uso do celular pelos instrutores de direção ali, pelos instrutores de autoescola, tá bom? Óbvio que todo o assunto vai envolver, na verdade, todos os funcionários da autoescola, porém eu vou enfatizar a questão dos instrutores. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados à formação daquele aprendiz, né? Ele está acompanhando o aprendiz na aula. Então eu vou falar o que diz a legislação sobre essa questão de uso do celular, tá? Com relação à segurança no trânsito, obviamente nós sabemos que o celular, ele responde aí por um índice muito alto de acidentes que são ocasionados por ele, tá? Pelo uso do celular enquanto dirige. Então, todos nós temos a plena consciência de que o celular é o causador de muitos acidentes, é aquilo que tira realmente a atenção, principalmente com essa questão do WhatsApp, né? Que o pessoal acaba querendo digitar uma mensagem de texto enquanto dirige, tá? É muito comum, você pode reparar, você para num semáforo, você pode olhar para os carros que estão à sua volta, eu te garanto que você vai ver muitos motoristas mandando mensagem de texto ali, enquanto estão parados no semáforo. Já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, se é ou não infração de trânsito, tá? Se tiver curiosidade, corre aí nos meus vídeos que você vai encontrar também. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço para que você se inscreva, para que você consiga, sempre que sair um vídeo, já receber a notificação e já ficar por dentro de todas as informações aí, tá? Para quem não me conhece, me chamo Alex Alves, eu sou advogado, né? Sou proprietário de autoescolas, né? Atuo também muito nessa área contenciosa com relação a acidentes de trânsito. Então, acidentes envolvendo motoristas normalmente tem aquela questão da desatenção e muitas vezes está assim relacionada ao uso do celular, tá? Mas o foco de hoje, então, é você que trabalha como instrutor, ou você que é proprietário de autoescola, diretor de autoescola e quer saber o que diz a legislação sobre a questão do uso do celular. Então fica comigo até o final, já deixa seu like para você não esquecer, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam receber esse conhecimento e deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser apenas me xingar, né? Reclamar. Porque é óbvio que é um assunto que de repente não vai agradar a todos, né? Mas a minha função aqui é passar informação e não agradar ninguém, tá bom? Então é isso aí, vamos logo pro vídeo, roda a vinheta aí, a gente já volta. Bom, também eu tenho que pedir para que vocês me sigam no Instagram, tá bom? Lá eu trago informação mais em tempo real. Então é interessante que vocês também me sigam no Instagram, tá? @alexalves.adv. Me segue lá e acompanha aí o nosso dia a dia. Bom, então vamos lá. O que diz a legislação com relação a toda essa questão de uso de celular na empresa, né, no serviço? Primeiro eu vou fazer um apanhadão geral, somente para falar o seguinte: o empregador é quem, né? Vamos para a tela aqui para eu mostrar para vocês, tá? Independente da questão da segurança, que eu já falei, né? Porque é o seguinte, nas aulas de prática de direção veicular, o instrutor deve realizar acompanhamento e avaliação direta, corrigindo possíveis desvios, salientando a responsabilidade do condutor na segurança do trânsito. Bom, então o instrutor deve acompanhar e avaliar esse aluno. Como ele vai fazer isso se ele estiver desatento, mexendo no seu celular, gravando vídeo, mandando mensagem de WhatsApp? Como ele estaria atento às condutas, né, à segurança no trânsito? Alex, mas o aluno tem que estar atento. Naquele momento ali da aula, o aluno ele está aprendendo. Lógico que ele tem que estar atento, mas o instrutor tem que estar 2 vezes mais atento, porque ele tem uma pessoa que não tem o domínio completo do veículo, que está conduzindo o veículo e colocando não só a vida própria em risco, mas a do instrutor também e a dos demais usuários da via. Então o instrutor tem que ficar duplamente atento, tá? Inclusive o próprio Código de Trânsito também traz essa conduta de falta de atenção, né? No artigo 28 diz o seguinte: o condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. O condutor.
Sim, Alex, o aluno. É o aluno, que é o condutor naquele momento. Mas quem é o condutor do condutor, vamos dizer assim, né? Quem está conduzindo a aula é o instrutor. O instrutor tem que estar duplamente atento, porque o aluno está aprendendo, tá? Inclusive, na própria convenção coletiva, não vou voltar nisso porque tem em outro vídeo meu aí, se um acidente é ocasionado durante a aula e fica comprovado que o instrutor agiu com imprudência ou com negligência, eu vou afastar a imperícia desse caso, mas a negligência ou a imprudência do instrutor faz com que ele se responsabilize pelos danos que foram causados em decorrência do acidente, independente de estar ou não dirigindo, tá? Porque houve uma negligência dele, talvez, né, no desempenho das suas atividades. Se um acidente ocorre e fica comprovado que ele estava utilizando o celular, é óbvio que houve ali uma imprudência dele, né? Uma imprudência dele. Ele poderia ter evitado aquele acidente, mas ele foi imprudente ao acreditar que o aluno estava apto a conduzir o veículo em segurança e foi negligente também por não ter tomado ali as cautelas necessárias para evitar aquele acidente, né, estando devidamente atento. Então, voltamos aqui, tá? Isso com relação à segurança, mas vamos à legislação em si, né? O que diz a CLT sobre um empregador? Bom, muitas vezes os direitos dos colaboradores são reconhecidos por eles, porque são direitos. Os direitos, normalmente, aqueles que os detêm conhecem. Às vezes não conhecem todos, de todos os lados, mas todos, em grande maioria, conhecem o seu direito, né? Mas os deveres também devem ser conhecidos, tá? O empregador, ele tem direitos também. E um direito do empregador está aqui, que na verdade define o que é empregador, está aqui no artigo 2º, tá? Que diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, se ela não fizer, no caso da autoescola, se ela não fizer nenhuma matrícula, ela tem que pagar o instrutor do mesmo jeito, porque ela assumiu o risco dessa atividade econômica. Se cair, se entrar um veículo lá desgovernado na empresa e quebrar tudo lá, bater na porta, quebrar a porta, causar um dano, a empresa vai ter que arrumar. Independente de buscar reparação, ela vai ter que arrumar, porque ela assumiu o risco da atividade, né? Se um aluno se machuca por culpa do instrutor ou da empresa, a empresa vai se responsabilizar, ou seja, ela assume o risco de toda a atividade que ela está prestando o serviço. Então, toda atividade da empresa, o risco é assumido por ela, tá? Porém, ela admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Então, veja bem, se a empresa assume todos os riscos, ela tem que ter capacidade total de gestão, né? De direção, porque a direção ruim da empresa vai fazer com que os prejuízos aumentem, os riscos aumentem. Então, para que ela reduza os riscos, ela tem a liberdade de dirigir a prestação de serviço. Entende? Então, todos os atos, todas as ordens, todas as determinações do empregador, desde que não sejam ilegais, devem ser seguidas. Por quê? Porque ele tem que dirigir a empresa de forma a mitigar os riscos daquela atividade, que poderia gerar prejuízo para ele. E indiretamente para o empregado também, que se a empresa quebra, todo mundo quebra junto, né? Então, a empresa que está ruim das pernas, entre aspas, todos estarão. Então, a ideia é que todos façam que a empresa seja próspera para que fique bom para todo mundo, né? Bom, então, a CLT dá o direito do empregador dirigir essa prestação de serviço, ou seja, criar as regras que ele, por bem achar importantes, para dirigir essa empresa de forma eficaz, desde que essas regras não sejam, como eu disse e reforço, ilegais, tá bom? Vamos lá. E aí vem o ponto mais importante da nossa conversa aqui. E agora eu falo com vocês que são da região de Guarulhos. São várias cidades, tá? Que abarcam essa convenção coletiva. Mas também tem na Baixada Santista a mesma coisa, que cuidam ali das cidades do litoral norte, tá bom? Todo o estado de São Paulo, cada região, né?
macro-região, né, porque abarca várias cidades, tem ali a sua convenção coletiva, que é aquilo que o Sindicato dos Empregados, juntamente com o Sindicato dos Empregadores, aquele documento que eles fizeram para gerenciar essas regras de trabalho entre os dois, né? Então ali vai trazer os direitos e os deveres de cada um deles, tanto do empregador quanto do empregado. E isso foi tomado em consenso, essa decisão, entre os dois sindicatos. Então, se está escrito lá, o Sindicato dos Trabalhadores assinou, o dos patrões, né, também, do patronal, também assinou. Então, veja o que está escrito na convenção coletiva da Baixada Santista e também da região de Guarulhos. Eu falo dessas duas regiões, são as regiões onde a gente mais trabalha por conta da proximidade, né? Como vocês sabem, eu sou da cidade de Taubaté, então essa região toda, Taubaté, Campos, Caçapava, Pinda, Lorena, enfim, Ubatuba, Caraguá, essas regiões estão próximas aqui, são as regiões que a gente trabalha mais, mas se você não está nessa região, procure a convenção coletiva de trabalho, que você também vai encontrar essa regra com toda certeza. E ainda que não tenha, poderia ser aplicada, porque você, como proprietário, se é proprietário ou diretor também, pode sim normatizar essa regra na sua empresa, independente de estar ou não na convenção. Só que aqui a convenção deixa muito mais claro esse entendimento. Veja o que diz. É vedado a todo empregado, e principalmente aos instrutores e diretores durante a jornada de trabalho, a utilização de rádios, tocadores de músicas, fones de ouvido, telefone celular ou qualquer outro meio telemático de comunicação ou acesso à internet, salvo para exercício das atividades, que não é o caso, a atividade dele é da aula, né? Ou comunicação com o empregador sob pena de praticar a conduta prevista no artigo 482, a linha H da CLT. Então veja, é expressamente vedado, é proibido, é vedado, está escrito na convenção coletiva. Então, quando o empregador permite que os instrutores e diretores mantenham os seus celulares em uso durante o horário de trabalho, é uma concessão que é feita. É uma concessão que é feita de forma supervisionada. Então, óbvio que deve partir aí do bom senso, de dar as orientações. Então, se você é empregador, você vai dar as orientações. Olha, o uso do celular é estritamente necessário para a comunicação com a empresa. Tá? Durante a sua aula ali, você não deve ficar utilizando o celular. E tudo bem, muitos funcionários vão entender isso e vão acatar isso e não vão utilizar o celular, né, para utilizar o WhatsApp, para ficar jogando FIFA no celular, joguinho, enfim. Muitos vão acatar, só que nós sabemos que terão aqueles que desviarão essa conduta. E como você vai saber isso? Como vai medir isso? De acordo com a reclamação de aluno. Porque aluno, ele vai falar, meu instrutor só fica no celular, meu instrutor só fica no celular. Então você já foi e já conversou com aquele instrutor, olha, está tendo muita reclamação porque você está utilizando o telefone celular e você sabia que não pode utilizar, a gente concede que você utilize o celular porque vai que acontece alguma coisa na rua, você precisa ligar para a empresa. Então é aceitável que você fique com o celular. Agora, se você não mudar a sua postura, né, de dar atenção para o aluno e não ficar no celular durante ali a aula, exceto nesses casos específicos, eu vou ser obrigado a proibir que você saia daqui com o celular. Seu celular vai ter que ficar trancado dentro do teu armário. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. É uma conduta extrema? É uma conduta extrema. Mas aí vai ser de cada um aplicar ou não aplicar a conduta extrema de acordo com a necessidade, de acordo com o entendimento da sua equipe, tá bom? Então é isso que eu queria demonstrar para vocês, que legalmente o empregador pode fazer isso a hora que ele desejar, tá? Inclusive, se ele fizer e o funcionário descumprir, nós temos aqui a prática da conduta prevista no artigo 482-H da CLT, que a própria convenção manda enquadrar ele lá, que é motivo de justa causa. Para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, constitui justa causa para a rescisão de contrato de trabalho pelo empregador. Então, constitui justa causa. Ah lá, linha H. Não é H que a convenção coletiva mandou? É, não é? Ato de indisciplina ou insubordinação. Por quê? Insubordinação, indisciplina,
foi determinado que não se utilizasse o celular e o instrutor permaneceu utilizando o celular, tá? Então, a partir desse momento, você chegou no limite, né, da proibição, porque você foi dando com toda certeza, com a sua coerência, foi dando mensagens, auxílios ali, suporte para aquele empregado, para que ele entenda a necessidade de dar atenção para o seu aluno. Então você foi ali dando orientação, dando orientação, dando orientação. A orientação não surtiu nenhum tipo de efeito, você vai ter que partir para a questão jurídica, para a questão legal mais enérgica, né? Então você vai ter que cumprir o que a convenção determina. Proibir, como ela diz lá, vedar completamente o uso, e se ele utilizar, aplicar ali a demissão por justa causa. Claro, faça prova de que, né, se você realmente chegar a esse ponto, eu espero que não, né? Eu espero que todos tenham consciência, né, e consigam ter uma conversa madura com seus funcionários, de forma que eles entendam os riscos, né, da utilização desse celular. Espero que não precise chegar nesse ponto, mas se um dia você chegar nesse ponto, é porque realmente não deu mais. E aí, se caso você for aplicar uma justa causa por esse motivo, obviamente que você deve fazer provas de que ele realmente estava usando o celular durante a aula, descumprindo uma ordem sua. Então, primeira coisa, faça a notificação por escrito para todos os empregados que não é mais permitida a utilização do celular durante a jornada de trabalho, nos termos do artigo 36 ou 33 dessa convenção coletiva aqui, tá? Ou se não tiver, nos termos do regimento interno. Você faça um regimento interno e proíba a utilização do celular se você já não tem. Fez isso, o funcionário assinou, dali para frente você fiscaliza, tá? Como é que você vai provar que ele estava utilizando o celular? Ué, as mesmas pessoas que reclamavam do uso do celular serão suas testemunhas numa possível aplicação da demissão por justa causa, né? Então, os próprios instrutores, os próprios alunos serão suas testemunhas. Vocês podem fazer isso por cartas, né? A princípio, e no caso mais profundo que chegue numa ação trabalhista, para que tentem, de repente, reverter a sua justa causa, você vai levar esses alunos lá como testemunha e também fazer uso das cartas que eles fizeram, tá? Claro que a ideia desse vídeo não é que isso aconteça, é que, ao contrário, isso não aconteça. Então eu estou passando para vocês, instrutores também, uma orientação que vocês não utilizem o celular durante o horário de trabalho, principalmente quando vocês estiverem ali ministrando a aula de vocês, né? Claro que no intervalo entre uma aula e outra, mandar uma mensagenzinha é razoável. Agora, durante a instrução, não. Eu, particularmente, já tive um problema uma vez, onde o aluno bateu num carro parado, tá? O aluno bateu num carro que estava estacionado. E naquela oportunidade, o aluno relatou que não prestou atenção, né? Vocês sabem, quem dá aula sabe, às vezes o aluno não tem aquela sensação de andar em linha reta ali, não tem aquela habilidade de andar em linha reta, e ele vai pendendo para um lado. E ele foi pendendo, até bater no carro estacionado. Aí eu pergunto para vocês, o que o instrutor estava fazendo? Isso mesmo, quem respondeu que ele estava no celular, acertou, né? O instrutor estava utilizando o telefone celular. O aluno repassou isso, né? Falou que o instrutor estava no celular, e o próprio instrutor assumiu que estava falando ao celular, por isso não prestou atenção, tá? Esse caso, obviamente, foi tratado como deveria de ser tratado, tá? Além da reparação dos danos. Nesse caso específico, como foi a primeira vez, o instrutor foi advertido e dali em diante não tivemos mais problema com esse instrutor. Realmente foi um ótimo instrutor enquanto trabalhou na empresa até sair, né? Porque ele pediu para sair também. Mas já aconteceu comigo, isso aí também, tá? Então é isso aí, galera, é isso que eu queria passar para vocês entendessem o que diz a legislação, para que vocês coloquem a mão na consciência, você instrutor, você proprietário, você diretor, e faça cumprir as regras, caso não aconteça das regras serem mitigadas, né? Serem um pouco mais leves, de forma que cada um, adulto como saiba utilizar aquela benesse para o bem, né? Então, se é permitido você utilizar o celular, aproveite, utilize
nos momentos que não impactam na sua aula, no intervalo entre aulas. Durante a aula, não utilize, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se não gostou também, deixa aí seu comentário, né? Já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, que eu vou trazer mais informações para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço.